Bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo sábado para cada um de vocês. Nós estamos aqui, olha, mais um Chá das Alines. Hoje é o episódio 47. Uau, a gente já está quase sendo episódio 50. Daqui a pouco chega nos 50 já. Já pensou que você tem, contando com o de hoje, 47 episódios para você maratonar? Que beleza, hein? Só princípios bíblicos para que você possa gerenciar a sua empresa, gerir a sua empresa com base naqueles princípios que nunca falham, não? Que são os princípios milenares, princípios bíblicos que Deus deixou para que nós possamos ter uma vida melhor na Terra, para que nós possamos, para que a gente possa ter sucesso, né, em tudo aquilo que a gente faz, que essa é a palavra mesmo que diz ali na palavra de Deus. E a gente está aqui por isso, para isso, né? Para poder trazer esses princípios, aquilo que Deus ministra no nosso coração, a gente tem trazido aqui para vocês, porque a gente tem certeza, né, que se Deus está ministrando no nosso coração, com certeza vai abençoar a sua vida e vai abençoar a sua empresa. E eu e a Aline já estamos aqui, olha, com o nosso chá em mãos, preparadas para mais um episódio. Bom dia, Aline. Bom dia, Aline. Bom dia a você que está aqui com a gente ao vivo. Bom dia que você que esteja assistindo gravado, né? Fala pra gente qual o horário que você assiste, o que você está tomando, se você está escutando na academia ou enquanto trabalha, fala pra gente, que a gente quer saber, né? Que momento aí que você está desfrutando aí dessa palavra do Senhor, né? E como aplicar dentro da sua empresa. A gente vai trazer um tema, né? Num episódio no Pilar de Estruturação Cultural. É um tema que eu amo, né? Estruturação de cultura. É algo que eu sempre estou estudando, quero sempre estar aprendendo a respeito. E a gente tem, né, 7 pilares aqui no chá, né? De diferentes pilares dentro da empresa. A gente sempre fala que um pilar vai sustentar o outro, não tem como você desenvolver um pilar da empresa sem olhar no outro. Então, é aos poucos mesmo. A gente, quando começa, precisa de tudo, mas a gente só pode dar um passo de cada vez, né? Então, é importante você identificar qual o seu momento, né? Se você está chegando aqui, né, você é novo aqui no canal, né? E fala assim, o que eu assisto primeiro? Porque você vai identificar que, às vezes, não necessariamente ali o pilar 46 foi sobre cultura, né? Mas você vai ver que você vai entender que né, os temas estão correlacionados. E aí você tem que olhar para o seu momento. Qual o seu momento? Qual a sua dor, né, que você precisa de ajuda mais de forma mais urgente? E aí você vai assimilando, você vai entendendo como um ajuda o outro e vai trazendo mais clareza. Né? Queremos também te convidar ali para o grupo de networking da comunidade. É um grupo que estão ali todos os empresários do Cleaning, né? Se ajudam bastante. É um ambiente gratuito para você, né? Tá mais perto da gente, pedir o nosso suporte, tirar dúvidas. Então, se você ainda não está nesse grupo de network no WhatsApp, deixa a gente saber aqui nos comentários ou chama no privado, no Instagram, né? E, né, se conecte para você não ficar aí sozinho lidando com tantas dificuldades, né? Com tantos incêndios que você não sabe nem por onde começar. Então, é para isso que a gente está aqui. E esse quadro é uma cerejinha, né? Porque a gente ama estar aqui, a gente ama estar trazendo os princípios, né, do Senhor para dentro das nossas empresas, para tudo que a gente faz. E o tema é detox cultural. Eu gostei desse tema, Aline, porque a gente fala, às vezes, de cultura de uma maneira muito teórica, né? E, às vezes, as pessoas falam assim, como assim? A minha empresa é tão pequena, que cultura, que eu não preciso disso ainda. E a gente vai entender que a gente já tem cultura e, às vezes, precisa fazer um detox, né? Eliminando panelinha e desorganização com padrão e liderança. Então, o que a gente, quando a gente fala de desintoxicar, né, a nossa cultura, é entender que, sim, a gente tem uma cultura, mesmo que não foi intencionalmente instalada dentro da nossa empresa. E, geralmente, é aquela cultura grupal, que está todo mundo confortável, todo mundo faz um pouquinho do seu jeito, você fica ali,
né, de olho, às vezes, de alguma coisa que está acontecendo, mas quer evitar confronto, não sabe como resolver, e aí meio que a coisa acalma e você deixa para lá, deixa seguir. Ou então um comportamento que não impacta necessariamente a limpeza e o cliente, você vai deixando aquilo ali também indo para frente, porque o cliente está feliz com a limpeza, mas a gente precisa entender que esse comportamento, né, que essa cultura não é algo escalável, que você não está sendo exemplo, principalmente, como que a palavra do Senhor vai trazer aqui, como que a gente tem que liderar e fortalecer a nossa cultura. Line, você lê para a gente Tito, capítulo 2, de 7 a 8? Leio sim, Aline. Então vamos lá, gente, olha, Tito, né, capítulo 2, dois versículos, 7 e 8, diz assim, olha, em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Uau, né? A gente está aqui sempre ensinando, né? Então é uma palavra aqui para nós, olha. No ensino, nós e vocês treinando e capacitando ali os seus subcontratados também, que trabalham para você. Então, no ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a seu respeito. Eu estou mudando até o tema aqui do verbo, porque estou colocando aqui para a pessoa mesmo, né? Nossa, daria uma pregação de 2 horas ou mais, isso aqui, né, Aline? Porque fala, né, do nosso comportamento como líder de antemão, né? Aqui no contexto bíblico, a Paulo está escrevendo a Tito, que está na ilha de Creta, né, desenvolvendo igrejas, né? E ele fala como que Tito tem que se comportar diante dessa liderança. Uau, me arrepiei total aqui, gente. E Paulo fala sempre isso, né, Line? Então, ele escreveu a Timóteo, escreveu a Tito, né, falando aqui, né, que ele tem que ser o exemplo, ele tem que liderar como exemplo, né, criar uma cultura madura, né, com comportamento coerente, liderança saudável. Não é a respeito de você ser autoritário, não é a respeito de você ser, as pessoas terem medo de você, né, não é um comportamento agressivo, né, é um comportamento, né, íntegro, né, sério, né? Tem momento para tudo, não é? Respeito mesmo, né? Exato, respeito. Não é que você vai ter momentos que você vai se distanciar da sua equipe, você é o boss, é intangível, já não tem. Porque quando a gente começa, né, a nossa empresa, às vezes a gente confunde muito. E aquela primeira colaboradora vira amizade, vira confidente, porque você está tanto tempo junto, né? Às vezes você fica mais com a pessoa que trabalha com você do que com a própria família. Passa ali 8, 10 horas juntos durante todo o dia, e você chega em casa no final do dia para preparar um jantar, vai dormir, e acaba que você fica menos horas com a família do que você fica com essa colaboradora. Então, é muito natural a gente misturar as coisas, porque a gente não tem noção do que a gente está criando quando a gente começa uma empresa, né? Que geralmente a gente começa de forma amadora, começa ali com uma prestação de serviço, a gente não tem nem visão de empresa, que a gente chama empresária, de cultura, é zero, é muito natural. Acho que 90%, Aline, das pessoas que começam no house cleaning, né, chega aqui como imigrante, começa assim. Hoje em dia, com tanta informação, as pessoas já chegam. Ai, desculpa, caiu uma gotinha aqui. Já chegam com a ideia de eu sou empresário, eu quero uma empresa, e começa a estruturar do zero e nem entra na operação. Então, mas é uma porcentagem ainda muito pequena. Na nossa comunidade, a gente trabalha com um empresário que está se desenvolvendo como empresário, que está desenvolvendo as suas empresas. E aí entra esse choque na hora que a gente fala de cultura. Porque aí você fala, como que eu vou, né, organizar tudo isso? E é muito simples. É simples, né? Não é complexo, mas não é fácil também. Né? Então, é exatamente o que Paulo trouxe para Tito, é esse comportamento de líder. Né? O que mais que ele fala aqui? Para que eles se opõem a vocês, fiquem envergonhados, porque com o seu comportamento íntegro, sério, respeitoso, não tem nem como eles reagirem. Né? Eles vão se sentir constrangidos, e não é sobre humilhar, é sobre constranger mesmo, para a pessoa entender
que não funciona mais daquela forma, que você precisa, né, de ordem, que precisa, porque pessoas que estão com você iniciando são futuros líderes de equipes, é um futuro supervisor. Você cria, né, essa estrutura na cabeça, achando que quem está com você mais tempo está ali, é o seu braço direito, e você vai poder delegar mais responsabilidades. E tem um choque muito grande, Aline, que quando a gente começa a estruturar a cultura, que essas pessoas mais antigas de casa não se adaptam a essas mudanças, não conseguem vestir a camisa e entender que a empresa vai crescer. E aí, geralmente, precisa até mudar a equipe inteira. A gente teve casos, né, no MBA que uma... Não, vocês conhecem, gente, a Fabi Mendes, que já é parceira aqui, tá? A gente está introduzindo ela como mentora no MBA, trazendo aí, né, programas de SOPs, né, de processos maravilhosos. E ela falou, ela perguntaram para ela na aula, né? Como que você fez, Fabi? Eu tive que despedir todo mundo e contratar todo mundo novo, porque eu não consegui instalar a cultura que eu queria na minha empresa. Né? Então, a Paulo traz isso para Tito, né? Ele escreveu essas cartas ensinando. Esse é o nosso contexto do nosso versículo que a gente trouxe aqui. Então, quando a gente fala de detox cultural, né, quais são essas toxinas, né? A gente trouxe aqui, né, um resuminho falando, né? Que toxinas são essas? É liderança paralela. O que é uma liderança paralela? É você falar uma coisa e ali um líder de equipe falar outra. Né? Na sua frente é de um jeito, quando está ali dentro da casa com um colaborador que às vezes ele está treinando, está entrando, ele atua de uma maneira diferente. Isso é um tipo de liderança paralela. Então, pode ser ordem, né, que é diferente da ordem que você deu. Exato, te desautoriza, te diminui e fica confuso para o que está entrando, porque ele entende que aquela pessoa que está treinando ele é uma autoridade. É a pessoa que ele tem que estar ali ter como referência. E aí eu já tive casos, Line, na empresa aqui, deu mal qualificar uma supervisora e criar um turnover, um entre e sai de pessoas que eu não estava entendendo. E aí eu fui entender que o treinamento dela estava paralelo ao meu, era uma liderança paralela. E é mais comum. Também, Aline, eu estou lembrando agora também de uma história que é mais ou menos encaixa nisso, é de uma outra mentorada nossa, que ela tem uma empresa à distância, né? Ela está num estado, a empresa em outro, e ela deu a ordem, né? O que ela quer que seja feito, mas ali quem está na liderança lá dá outra ordem, fala para fazer de uma outra forma. Eu quero que, por exemplo, quando está checando tudo, quero que tire foto de tudo, porque quer ver, para ter comprovando, né? Tudo que foi feito, checado. E a outra pessoa não, simplesmente a outra ordem é de não fazer. Então, assim, é uma liderança paralela, né? Tipo, o dono da empresa falou que é assim que tem que ser feito, mas a outra pessoa toma a decisão que ela quer tomar, desacatando a ordem, né? E a liderança do dono da empresa. Exato, e não tem como você instalar e mudar, né? Desintoxicar a cultura da empresa se você mantém pessoas com esse comportamento, independente que é antigo de casa, gente. A gente tem que entender. Eu já escutei vários relatos. Nossa, mas ela começou comigo, ela já me apoiou em tantos momentos. É exatamente por isso que você tem que ter a intimidade suficiente para falar. Ela tem que ser a primeira a entender essa transformação. Então, se ela não é a primeira a entender essa transformação e abraçar isso, alguma coisa está errada. Ou você entendeu, né, realmente se ela é leal ou não a você, se ela realmente é amiga ou não, você mal interpretou isso, ou ela realmente não quer a responsabilidade. Porque simplesmente pode ser isso. Ela não querer, ela fala, não, vai muita mudança, vai crescer, muita gente treinando, vai dar muito trabalho, eu não quero isso para mim. Mas pode ser uma pessoa que você completamente interpretou mal. Você achou que ela é uma pessoa leal, uma pessoa amiga, e ela, né, começa a ter aquele comportamento até de inveja. Como assim? Ela vai crescer, eu vou continuar aqui, ela vai sair da limpeza e eu vou continuar aqui. A gente começou juntas, enfim. Existem vários conflitos, né, nesse ajuste de cultura e no crescimento da empresa. Então, você precisa de pessoas que
entendam que isso é inegociável dentro da sua empresa a partir desse momento que você começa a fazer esse detox, a partir desse momento que você começa a estruturar a cultura da empresa. Outras questões também, Line, de as toxinas, né, a gente ilustrando aqui dessa forma, é as panelinhas, é aquelas pessoas mais antigas versus as pessoas que estão entrando, né, de tipo assim, não, ou então às vezes eu vejo muito isso, quando uma equipe é hispana, uma equipe é brasileira, enfim, isso é questão de maturidade. E é mais um ponto que Paulo trouxe para o Tito, né? A gente tem que ter maturidade, né, na liderança, na cultura, tem que ser uma cultura madura. O que mais que a gente trouxe aqui? Desorganização e improviso de estilo de trabalho. Você não tem uma padronização de limpeza, você não tem processos instalados dentro aí, ó, já puxou outro pilar, estruturação operacional. Você não ter isso pronto para você delegar para a sua equipe, para o treinador treinar o novo colaborador com esses mesmos processos que você criou e que treinou essa pessoa desde o início. Então, é imprescindível você ter isso tudo documentado. A tolerância de comportamentos, né, que sabota a cultura. Tem que ter um limite de tolerância, tem que ser uma maneira de correção. A gente não está aqui, né, principalmente como cristãos, achar que todo mundo tem que entrar e tem que ser perfeito, né? A gente estaria indo em contra o que a gente crê, né? Que as pessoas têm segunda chance, que as pessoas têm a capacidade de mudar. Mas a pessoa tem que querer isso. Não adianta, né? O próprio Senhor, né? Ele toca a porta do nosso coração. Se a gente não abrir, o que vai transformar na vida da gente? Se a gente não escolher ser obediente, o que a palavra do Senhor vai transformar na nossa vida? Absolutamente nada. Então, da mesma forma, é o comportamento das pessoas. O que você tolera? Essa pessoa está disposta a uma nova chance? Ela quer mudar? Ela quer fazer algo diferente ou ela vai continuar com o mesmo comportamento? Então, você precisa limitar isso. Então, você precisa ter definido, e é os 3 pontos que a gente vai trazer aqui, né? O que é valorizado, o que é tolerado e o que é corrigido, o que precisa ser corrigido dentro da sua empresa. Aline, Nossa, o que é? Eu gostei, o que eu vou valorizar? Não, isso aí é para tudo, é para a empresa, para a nossa vida, né? É os limites que a gente tem que colocar. Né? Então, eu fiquei assim, o que eu valorizo, o que eu tolero e o que eu tenho que corrigir. Muito bom. E a gente, quando a gente fala de limite, a gente pode. Limite é amor, limite é cuidado, né? Porque se fica tudo solto, né? Você não está liderando o seu time, você não está liderando a sua empresa, né? Fica tudo realmente grupal, desorganizado. Então, a cultura se forma pelo que a empresa reconhece e repete. Né? Tem que ter consistência. A criação da cultura, o comportamento, quando você define tudo isso aqui, não é só um documento. Você precisa ter consistência e viver aquilo ali. E como o Paulo falou a Tito, você tem que ser o exemplo. Né? E é muito normal quando a gente começa a desenvolver processos, às vezes até a gente quer cortar ali um caminhozinho, mas isso aqui dá para fazer isso, não precisa esses steps aqui, esse processo é para uma pessoa nova de casa, eu sei fazer sem passar por cada step aqui. Mas aí você mesmo está abrindo a brecha para dar alguma coisa errada e você mesmo está dando um exemplo de pular processos, de cortar caminho, de encontrar atalhos. E aí você nunca vai conseguir fortalecer a sua cultura, a sua empresa, né, com o processo. Você vai ter o tempo de criação, de implementação, mas você nunca vai conseguir fortalecer esse processo dentro da empresa, né? Fortalecer a cultura como um todo, né? Aqui eu trouxe, né, a parte do texto, né, que fala, né? Seja exemplo, fazendo o que é bom, né? Você não pode só pedir, você tem que modelar, você tem que reforçar esse padrão. E não é só falando, é fazendo, né? A ação fala muito mais do que a fala, porque você pode repetir, você pode mandar o processo por escrito, você pode fazer até um videozinho, mas se você não fizer, vai colocar tudo por água abaixo, né? Não tem como você fortalecer esse processo, a sua cultura, se você não é o primeiro a acreditar naquilo ali que você está criando e viver ali dentro da empresa de forma consistente. Suas ações falam mais alto que as suas palavras, então não adianta, né? O muito falar, né? Não adianta ter muito falar, tem que ter realmente
a ação ali do dono da empresa. Exatamente, né? Se você valoriza apenas, né, quem produz rápido, que pode, né, você pode, sem querer, estar premiando gente tóxica, né, dentro da empresa. Se você, é aquele caso que eu falei, né, você, tal comportamento ruim, mas ela sabe limpar, não cria problema com o cliente, entrega a limpeza, mas aí você fica ali, né, ai meu Deus, eu não tenho nenhum problema, entrega tudo, a rota não tem problema nenhum, mas aí a pessoa fica minando discórdia, fica minando fofoca, fica, né, deixando as pessoas que estão entrando insegura, não te respeita. Aí como que a pessoa que entra vê aquele comportamento, vê aquilo ali, né? Aí é onde entra o próximo ponto, né? Você tolerando aquilo ali, como que ela vai te respeitar e como que ela vai seguir? Né? Não vai bater, né? Não vai bater, não vai funcionar. Vai ser uma energia que você vai tá colocando ali para estruturar tudo e você não vai ter o resultado, vai gerar frustração. Né? E aqui o segundo ponto, né? O que é tolerado? Você tolera, tudo que você tolera vira regra, mesmo que inconscientemente. Né? Você não está ali para. Não é uma regra, né? Ninguém de faltar com respeito, ninguém tem uma liderança paralela, mas se você está tolerando, aquilo ali vira mais daquilo. Né? Isso aqui é virar regra, né? Vira um hábito, vira um atalho no processo, vira a liderança paralela, enfim, né? Então, toxinas típicas, né? Do que se pode tolerar, né? A desautorizar a liderança na frente do time. Imagina você dentro de uma reunião trazendo alguma coisa nova e essa pessoa falar assim: ah, não, mas não precisa tudo isso, não. A gente pode fazer assim, assim, assado. Uau! Imagina, se você tolera um comportamento desse, não quer dizer, não é sobre você ser melhor do que ninguém que vai dar um feedback, é sobre a hierarquia, respeito. Né? Se a pessoa tem algo para dizer, dar uma opinião, ela tem que saber que é uma forma de feedback e não uma forma de desautorizar você na frente do seu time. Né? Eu já vi pessoas comentarem sobre briga dentro da casa do cliente, né? A pessoa não ter a noção de como lidar com aquilo ali, de ter que tirar o colaborador dentro da casa do cliente. Enfim, né? A gente precisa saber exatamente o que a gente vai tolerar e como que a gente vai corrigir aquilo ali, que é o nosso próximo passo. Mas vamos seguir aqui nas toxinas, né? Ignorar o processo e dizer, aqui eu faço do meu jeito. É muito normal, tanto a velha de casa falar assim, mas para que a gente vai mudar esse produto? Por que tem que ter essa ordem aqui agora, né? Quando a gente fala de padronização de limpeza, a gente fala que tem que ter o checklist, o roteiro de como limpar, né? O controle de qualidade, quais são os pontos de consistência que você quer que seja verificado. Aí a pessoa vai lá treinar. Não, eu sei que você assistiu aquele videozinho lá, mas essa ordem eu não concordo com ela, isso aqui é mais rápido, é mais fácil. E esse produto aqui a gente não precisa, não. Imagina se o que vai fazer com o teu processo de treinamento? Como que essa pessoa vai ter condição um dia de ser treinada? E se isso não chega até você, vai continuar aquela questão da liderança paralela. Pode até estar tendo o resultado na limpeza, mas a cultura não está sendo fortalecida, está sendo enfraquecida se você tolera esse comportamento. Né? E às vezes você pode até não saber exatamente o que está acontecendo dentro da casa do cliente na hora do treinamento, mas se tem uma pessoa que tem essa característica, provavelmente vai fazer isso dentro da casa do cliente. Você vai mesmo. Né? Reclamar e espalhar dúvida sem solução, a pessoa, né? Você está trazendo alguma coisa, a pessoa só reclama ali paralelamente, não traz para você a dúvida dela, né? Fica, eu não gostei dessa mudança, esse negócio de sair para semanal, para quinzenal, né? Tá arruinando as minhas finanças pessoais, em vez de trazer para a direção da empresa e falar assim, olha, eu não estou conseguindo entender isso, não vai dar certo para mim, né? Em vez de minar a fofoca, vem para a direção da empresa, né? Você precisa, elas precisam entender que você é aberta para isso, né? Para precisamente não ter esse tipo de toxina, né? Dentro da sua empresa. O que mais? Formar panelinha com novatos, né? Criar nós contra eles, né? Aquela questão de vamos organizar aqui, vamos colocar pressão, que aí ela não vai conseguir fazer essa mudança. Né? Tudo isso enfraquece a sua cultura, a sua empresa, a sua liderança, né? Se você tolera isso, vai ser impossível,
né? Então, aqui, ó, em Tito, no versículo 8, ele fala, né? Linguagem sadia e irrepreensível, né? Isso significa que você tem que cortar aquilo ali pela raiz. Não é meia conversa, né? Não é conversar só com um, é conversar com o time todo e falar assim, olha, aqui não vai ser tolerado esse tipo de comportamento, né? E a gente vai falar de correção. Falar Né? e fazer, né, Aline? Tipo assim, porque Exato. também a gente já viu até mentoradas nossas, né? Tipo assim, no começo do processo, falando que a pessoa falou que ia fazer, tipo assim, ó, se fizer assim, vai ter essa, não é punição, né? Mas vai ter essa consequência. E aí a Uhum. pessoa continuou fazendo do outro jeito, e aí a empresária não conseguiu cumprir a punição que ela falou que ia ter, a consequência que ela falou que ela ia ter. Porque falou, mas depois não teve coragem de cumprir aquilo ali. Então, assim, falar e fazer, porque eu acho que quando a gente fala e a gente cumpre, a gente coloca o nosso limite, a gente coloca também nós nos posicionamos como líder ali naquela empresa. Sim, Line, é um ponto muito, muito importante, porque eu já vi relatos realmente quando a gente está conversando sobre isso com a mentorada, eu falo assim: olha, você tem que dar um ultimato, né? O que é um ultimato? É uma conversa final. Aí a pessoa fala assim: ah, mas eu já dei um ultimato. Meu coração, né? E, gente, ninguém passa por isso propositalmente. Ninguém não tem a liderança clara proposital, ninguém tem um time, uma cultura desorganizada, grupal, proposital. Então, você tem que entender que você tem que se desenvolver como líder para você liderar. Não adianta você querer liderar sem você desenvolver essas características de líder que você precisa. Não tem como a gente ter uma empresa profissional se a gente não é esse cliente profissional, esse empresário profissional. Aí entra na mentalidade no pilar da mentalidade empreendedora, né? Então, tipo assim, realmente tudo conectado. Exato. Então você tem que ter graça com você e entender, falar assim, uau, eu não estou conseguindo fazer isso, não é porque eu sou um desastre, eu não faço nada certo, né? Porque isso aí só vai baixar a tua energia e tua capacidade de realmente se desenvolver como empresária. Né? Então, olha para esse momento seu agora, se você está assistindo, né? O da semana passada também foi bem tenso, né? Então, se vocês assistem algo e vocês sentem uma inquietação, uma frustração, falar, meu Deus, sei por onde começar, né? Vem com a gente, né? Deixa a gente te ajudar com o plano de ação. Porque realmente tem coisas que a gente não sabe por onde começar, que é muita coisa para corrigir, muita coisa para ajustar. E só que a gente tem uma ordem que a gente tem que priorizar, que é tipo uma escadinha, que aí vai fazendo sentido dentro da empresa, para o desenvolvimento da empresa, né? Então, é muito comum a gente escutar isso. Eu já dei um ultimato, e aí começa a tolerar aquilo ali. Então, não entende ou nem tem a energia e está preparado para dar um ultimato e dar. Né? Porque quando você dá um ultimato, você tem que estar preparado para demitir aquela pessoa no ato do ultimato. Se ela falar assim, não, isso não vai funcionar para mim, então você tem que falar, então, infelizmente, você está sendo desligada da empresa. Então, a gente tem que ter clareza da hora que a gente vai dar um ultimato também. Né? A gente está preparado para segurar a nossa palavra? Né? Não é aleatório, emocional. Igual eu lembro do semáforo, né? Tem o amarelo, né? Tem o verde, tem o amarelo, tem o vermelho. Então, assim, eu acho que tem coisas que passam, né? Tem coisas que às vezes não é coisa que vai. Tem coisinhas pequenininhas assim que até passam às vezes, porque ninguém é perfeito. Claro. Mas tem aquelas coisas da atenção, né? Tipo assim, do amarelo, né? Tipo, a atenção ali, que às vezes a gente chama a atenção da pessoa, e aí tem o ultimato. Então, a gente também não vai chegar direto no ultimato, né? A gente vai ter a conversa, então tem que ter isso estipulado, porque se vê que não resolveu, tipo assim, teve uma conversa, aí depois teve uma, né? Aí chegou e falou, chamou atenção mesmo. Aí vê que não está mudando, aí tem que ser o ultimato, aí não tem jeito, porque senão a pessoa vai ser a laranja podre ali que vai atrapalhar tudo. Então, né? Exato. E essa questão do ultimato, a gente tem que estar preparado, porque provavelmente a pessoa que tem esse padrão de comportamento, ela não vai simplesmente ter uma virada de chave e mudar. Ela se compromete, ela compromete o orçamento da família dela, o orgulho geralmente é alto, ela vai, então não dá para mim mais, ela sai e, tipo assim, né? E até porque essa pessoa que é dessa forma vai encontrar várias empresas
que estão com a cultura vulnerável, que estão com a cultura grupal desorganizada, e ela vai encontrar trabalho. Mas da mesma forma que todo esse cuidado a gente tem que fazer para fortalecer a nossa cultura e fortalecer o nosso time, é porque se a gente contrata uma pessoa profissional que se adapta à cultura, que está ali pronta para vestir a camisa, ela não fica na nossa empresa. Se a empresa tiver com a cultura desorganizada, com o processo desorganizado, ela vai falar assim, não, eu não consigo trabalhar aqui. E ela vai procurar uma empresa profissional. Não tem como não ser, né, recíproco, né, e ser paralelo isso aí. Né? Se você está organizando, profissionalizando a sua empresa, vai chegar um momento que sim, talvez seja a reciclagem de uma pessoa, ela vai sair, vai entrar outra, ou talvez é do time inteiro, como aconteceu com a Fabi, aconteceu com o meu genro também, 6 pessoas teve que sair da empresa dele e ele teve que contratar de novo. Então, é normal, mas existe um processo, existe uma maneira de fazer isso. Não é você falar assim, Aline, então vou despedir todo mundo hoje, contrata, como que eu vou entregar o meu serviço? Né? Então, por isso que é importante você ter, né, o passo a passo, ter ali um caminho, né, um plano de ação, prioridades para você estar estruturando a cultura da sua empresa. É por isso que a gente convida para uma avaliação, para a gente poder te ajudar com isso. Então, trazendo aqui o nosso terceiro ponto, né? O primeiro foi o que é valorizado, o segundo foi o que é tolerado, e agora o terceiro, o que é corrigido, né? Então, a correção é o filtro do detox, né? Se não há correção, não tem como você ter consistência em algo que você está criando, né? Então, se não tem a cultura, você vai criar, você vai implementar. E se não há a correção, não tem como você fortalecer e implementar essa nova cultura dentro da sua empresa. Fica sempre à base do improviso emocional, fica à base da reação, né? Você fica reagindo ao cliente, você fica reagindo à sua equipe, né? E isso não é um ponto de liderança, isso não é liderar. Né? O jeito mais saudável de corrigir não é atacar o caráter da pessoa, é alinhar o comportamento dela. Então, modelos de correção, né? Observar o fato, né? Como aquilo ali está impactando a equipe, como que está impactando o cliente, como que está impactando a empresa, né? Qual que é o padrão esperado? Se você não tem uma padronização de limpeza, você não tem nem um ponto de partida para o seu colaborador. Como que ele vai saber? Então, a culpa não é dele, a responsabilidade é sua. Então, a gente outro comportamento comum de falar assim, eu não encontro pessoas boas para trabalhar. Eu falo, a pessoa não me escuta. Né? Então, não é questão da pessoa. Ou então, ao contrário, eu tive sorte, encontrei uma pessoa e agora a minha empresa vai dar certo, é meu braço direito. Aí a pessoa não cria processo, ela cria a attachment, né? Ela se apega a uma pessoa que ela deu sorte de encontrar. Mas que sorte é essa? Ela encontrou uma pessoa profissional, não é sorte, né? Por um processo, ela encontrou essa pessoa, só que como que essa pessoa vai tolerar essa empresa sem processos? Né? E se ela tolera, toda a empresa vai ser baseada nessa pessoa? Ou numa cultura, né, enraizada em processos profissionais? Então, quando eu escuto, né? Encontrei essa VA, encontrei esse líder, aí na hora eu jogo balde de água fria, né? Não se apega. E se essa pessoa sair, não, Aline, não me fala isso, não pode sair. Eu falei assim, você vai ter que contratar de novo. E qual é o processo que você vai treinar essa pessoa? Né? É bem isso. Então, muito importante a gente trazer tudo isso aqui para vocês. E o Mano à Massa, né? O desafio aqui, os 7 dias, né? Eu trouxe aqui de 7 dias para você, mas eu quero trazer uma coisa prática também, porque tudo que a gente traz aqui para vocês, a gente né, quer que vocês consigam aplicar de uma forma ou de outra dentro da empresa. Então, qual que é a prática para você identificar esses comportamentos, a cultura da sua empresa, né? Então, anota o ponto que você está no momento e qual que é o comportamento que está acontecendo que você não está conseguindo coordenar, porque isso já vai te trazer clareza se essa cultura está fortalecida ou se ela está desorganizada, grupal, o que está acontecendo. Né? Parte dos seus valores. Se o que está acontecendo no dia a dia está em contra os seus valores, se isso está te trazendo frustração, se você não consegue liderar a sua equipe como você gostaria, né? Comunica o padrão, né?
começa a instalar algo, mesmo que você não consiga definir missão, a visão, os valores da sua empresa, um manual de conduta, uma política da empresa, são documentos que vai ser a base, os fundamentos da sua cultura, mas começa a conversar com o seu time, o que não está dando certo, como que você quer, cria documentos básicos de como que deve ser feito, o passo a passo de uma limpeza, na hora de uma reunião, qual que é o momento que eles têm de trazer o feedback para você, o que está acontecendo. A gente sempre fala, a gente já trouxe aqui questão de roteiros de reunião, como você interagir com o seu time, né? Então, abra espaço para isso, para que principalmente o novato ali dentro da sua empresa tenha voz, né? De falar assim, não, eu estou vendo que a dona da empresa ela está aqui próxima, e eu posso chegar a falar para ela de que o meu treinamento não está nada do que ela conversou comigo ali na entrevista, no onboarding da empresa. Né? Abra esse espaço para as pessoas novas de casa, né? E realmente é só trazer aqui nesse ponto aí, só para poder colocar, né, quem está assistindo porque tudo que você está trazendo aqui encaixa muito com aquele outro episódio que a gente fez aquele quadrante, né, do sucesso, que a gente colocou cultura e resultado, cultura da equipe e resultado, foi o episódio 42, estava até olhando aqui, episódio 42, que a gente fala, né, sobre aplicar a cultura, né, na equipe, né? Então, tipo assim, quem é que tá, igual você mesmo mencionou aqui, né, da pessoa que às vezes ela trabalha bem, mas ela é aquela pessoa que reclama de tudo e contamina todo mundo. Então, você conseguir colocar as pessoas no quadrante certo, né? Para a pessoa poder, para você ver quem fica, quem não fica, quem que tem que fazer divertir, quem que tem que já cortar. Então, vai ajudar muito a assistir esses 2 episódios juntos. Exato, Line, bem lembrado, porque lá você consegue identificar quem que está alinhado, quem que está dando resultado, quem, né, nos 4 quadrantes, são 4 formas de você identificar, saber quem da sua equipe está onde. Né? E eu lembro que eu desenho, enquanto você trazia o episódio, eu trazia, botava aqui na telinha os quadrantes, então tá bem prático para você conseguir identificar isso. E vai chegar um momento que você realmente, isso aqui é uma base para você começar a entender por que você está tendo um problema dentro da sua empresa. Porque às vezes não é a pessoa que você contrata, é como você contrata. Né? Às vezes a pessoa não tem nem claro o que ela vai fazer dentro da empresa. Então, eu trouxe aqui um passo a passo mais extenso, mas eu não precisa tudo isso. Eu quero que você se concentre nisso. E leva lá, assiste o episódio 42, como a Aline trouxe aqui, para você identificar a sua equipe. Porque realmente, se a gente não tem nada, é muito difícil a gente fazer tudo sozinha. Mas tem lá, tem episódios de criação de cultura, tem vários episódios ali para você ver como que você começa a mudar tudo isso dentro da sua empresa. E se você quiser que a gente pegue na sua mão e desenvolva isso dentro da sua empresa, aí vem com a gente para uma avaliação de empresa, né? A gente tem um acompanhamento anual sensacional, o MBA do Clean, que a gente faz para você, né? E ajuda você a implementar. Então, são níveis diferentes de você né, ter a informação e conseguir implementar. Então, se você consegue fazer sozinho, começa a estudar sobre esse assunto e começa a mudar isso na sua empresa, porque se você não tem essa cultura fortalecida, organizada, se a sua liderança não está conseguindo fazer isso para o seu time, imagina se dobra a sua empresa. Imagina de 3 equipes, você tem 6 equipes com os problemas que você está tendo hoje, por falta de cultura estruturada, por falta de liderança. Né? Então, não é escalável. Por isso que a gente sempre fala, né, com as pessoas, quando a gente vê as pessoas em ordens, né, diferentes de estruturação, às vezes não tem nada estruturado, já está pagando tráfego, mais clientes não resolve os problemas internos da empresa, só vai aumentar, né? Aumenta o faturamento, e às vezes você até se queima no mercado, porque você vai ter muita inconsistência. Então, não é estratégico, não é correto, de forma alguma, você crescer aleatoriamente. Então, tem que organizar a casa, tem que fortalecer a empresa, né? Tem que ter esse momento de crescimento, porque você cresceu aqui até aqui sem isso. Se você escala com todo esse ruído, né, vai ser quase impossível de você, né, conseguir realmente ter qualidade de entrega e consistência. Mas a gente podia ficar aqui, gente, a manhã inteira de sábado conversando sobre esse assunto, que é um assunto que eu amo,
mas não vai resolver, né? Você tem que assistir isso aqui novamente, se for o caso, faz uma reflexão e dá um passo realmente, toma ação em relação a resolver isso, e pode contar com a gente, né? Chamar a gente em qualquer espaço que a gente tiver contato aqui com vocês, que a gente vai estar pegando na mão e vai estar ajudando vocês. Né, Isso aí, Aline. E um livro que eu sugiro que vai ajudar bastante é um livro do Thiago Brunet, especialista em pessoas, né? Que vai nos ajudar muito porque é lidar com pessoas. A gente falou muito hoje como que a gente. E também desenvolvimento pessoal, é uma coisa que eu sempre penso, né, Aline? A gente também está no processo de crescimento da nossa empresa. Eu sempre penso nisso, pessoal, olha, de investir mais nessa parte de investimento, de crescimento pessoal também. Sim. Porque a gente tem que. Nós temos que nos liderar primeiro para a gente conseguir liderar pessoas. Então, muitas vezes o problema está com a liderança pessoal. A gente não está conseguindo nos liderar e por isso a gente não consegue liderar outros. Não tem jeito, não tem como pular, queimar etapa. A gente teve um workshop de liderança falando disso, né? Liderar primeiro você, né? Eu esqueci do tema especificamente, mas a gente tem um programa de liderança gravado, foi um workshop de 7 ou 8 horas de treinamento, né, de liderança de equipe, a gente trouxe profissionais, outros mentores falando dessa área. Então, você tem que buscar informação e realmente começar a se desenvolver como líder, como empresário, para poder conseguir estruturar a sua empresa. Mas é isso, ora para a gente, Line. Oro sim, vamos lá. Pai, muito obrigada por esse tema de hoje, o tema que o Senhor colocou no coração da Aline, que é um tema tão importante, é algo que nós precisamos tanto, meu Pai, dentro da nossa empresa. São tantos pilares, meu Pai, 7 pilares que nós temos aqui, que o Senhor ministrou no nosso coração, e a gente tem trabalhado aqui, ajudado pessoas, e eu peço que o Senhor possa, meu Pai, vir e abençoar a mente, abençoar o coração de cada pessoa, para que esse conhecimento possa entrar no coração de cada um e que possa ser usado para poder administrar melhor o negócio que o Senhor colocou na mão das pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Nos dá sabedoria. Eu aprendi que essa é a oração que a gente tem que fazer todos os dias, nos pedindo sabedoria para sermos líderes, meu Pai, que lideram realmente, nos lideramos outros da melhor forma possível. Que nós possamos ter sabedoria para poder lidar com os conflitos, para poder implementar a nossa cultura, para poder crescer, multiplicar na nossa empresa, porque se o Senhor nos deu uma empresa, é para nós multiplicarmos, é para nós crescermos, Pai. Eu te peço que o Senhor possa ser com cada um que está aqui com a gente e que o Senhor possa abençoar o nosso final de semana, que a gente possa ter um final de semana maravilhoso, cheio da presença do Senhor e renovar as nossas forças. Essa oração que nós te fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus, é que nós oramos. Amém. Ei, tchauzinho, Aline. Tchau, gente. Muito bom.